Glória a Deus, seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vinda, minha irmã. Estamos iniciando mais um estudo, a segunda lição da revista da Escola Bíblica Dominical, 1 Coríntios. Faça tudo com amor, decência e ordem, é o tema da revista. E o tema da lição é a mensagem poderosa. E o seu texto áureo diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4. E a verdade prática vai dizer: a mensagem da cruz revela a grandeza do amor de Deus. Essa lição ela tem 3 objetivos, e o primeiro objetivo é entender que a mensagem da cruz tem um poder transformador que independe da eloquência humana. A mensagem da cruz, ela por si só é o suficiente para alcançar corações. Segundo objetivo, compreender o propósito e a abrangência da mensagem da cruz. Precisamos, no decorrer da revista, entender o propósito da mensagem da cruz. E o terceiro objetivo é discernir a importância do Espírito Santo na revelação e entendimento da mensagem da cruz. Agora nós vamos ver também a importância do Espírito Santo na revelação da mensagem da cruz. A lição ela está dividida em 3 unidades. A primeira unidade vai falar da mensagem da cruz. A segunda unidade vai falar da mensagem reveladora. E a terceira unidade vai falar sobre a mensagem espiritual. Eu sou o evangelista Sérgio Cordovil. E se você já é inscrito no nosso canal, o nosso muito obrigado. Agora, se você está passando por aqui pela primeira vez, se inscreve no nosso canal, já aciona o sino das notificações, deixa o seu gostei para que o YouTube possa perceber a importância e a relevância do nosso trabalho e indicar para outras pessoas, que essas pessoas possam ser impactadas pela poderosa mensagem que é a mensagem da cruz. Eu gostaria de pedir aos irmãos que fizessem a leitura do segundo capítulo da carta 1 Coríntios, para que você pudesse ter o melhor entendimento do conteúdo que vamos aqui ministrar. A introdução da revista ela vai dizer que Paulo foi até a cidade de Coríntios para pregar a mensagem da cruz, para pregar o evangelho da cruz. Só que ele foi não para pregar com a sua sabedoria, ele foi não para pregar com a sua capacidade intelectual, porque Paulo era capaz, ele tinha a sua capacidade intelectual, ele era poliglota, ele tinha algumas outras formações e era um homem muito sábio, mas ele foi pregar a palavra de Deus, o evangelho de Cristo Jesus, de forma mais simples possível, de forma mais clara e objetiva, que era mostrando Jesus Cristo crucificado na cruz. Ele lembra isso aos irmãos de Coríntios, que ele fez de forma que não usou de estratégia humana, nem de persuasão humana, mas ele usou o poder do Espírito Santo, o poder convencedor do Espírito Santo de Deus, que convence o homem do juízo, do pecado e da justiça. Para que possamos ter uma melhor compreensão, vamos fazer a leitura dos primeiros 3 versículos do capítulo 2 da carta 1 Coríntios, que diz assim, versículo 1: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Cristo e a este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Então o apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Coríntios, ele informa aos irmãos que ele diz que quando ele esteve em Coríntios, ele não usou de sabedoria humana, ele não usou de linguagem filosófica ou de persuasão humana para fazer convencimento algum. Ele simplesmente usou a mensagem da cruz, a mensagem poderosa da cruz,
que essa sim, ela vai fazer o efeito no coração do pecador. Porque Paulo sabia que todos nós somos pecadores, e ali a mensagem da cruz fez o efeito. Não foi a mensagem de Paulo, mas a mensagem de Cristo crucificado na cruz do Calvário. Ele fez assim de forma singela, de forma simples, direta, de forma clara, pregando Jesus crucificado na cruz do Calvário. E Paulo é sabedor de que sem a cruz não haveria reunião de pessoas, sem a cruz não haveria igreja. Paulo é sabedor de que o efeito da mensagem da cruz ela é mais poderosa do que a persuasão humana, e que simplesmente essa mensagem seria suficiente para alcançar ao pecador. A cruz declara que o nosso esforço em si mesmo é em vão, se não for a mensagem, se não for a palavra, se não for a mensagem da cruz. A cruz de Cristo declara não só a falência humana, mas também declara o poder de Deus para aquele que crê. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 18, vai dizer que a palavra da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas é o poder de Deus para aquele que crê. Para o mundo que se perde, para o mundo que está em trevas, para o mundo aí que está perdido, a cruz ela é uma loucura, não tem sentido, mas foi o meio que o Senhor nosso Deus, enviando Jesus, estabeleceu para que cada um desses perdidos, para que cada um desses que se perdem possam ser salvos. Paulo ele já deixa muito claro que o grande objetivo dele era pregar a palavra, pregar Jesus crucificado na cruz do Calvário. E isso nos nossos dias nós não temos que mudar. Precisamos pregar de forma simples, de forma clara, Jesus crucificado na cruz do Calvário. A cruz ela não é um apêndice, ela não é um problema, mas muito pelo contrário, ela é a solução. A cruz, o poder da cruz, o efeito da mensagem da cruz, Jesus pregado na cruz do Calvário, essa é a mensagem que não sai de moda, essa é a mensagem que ela não perde agora o brilho, muito pelo contrário, ela continua alcançando de forma simples, direta, o coração do homem, que realmente sabe e entende que necessita agora de Jesus, que necessita que seus pecados sejam perdoados, de forma clara e simples, assim, Jesus pregado na cruz do Calvário. E esse reconhecimento faz com que os nossos pecados sejam todos perdoados. E a cruz de Cristo ela é um símbolo agora do relacionamento, não só o relacionamento do homem com Deus, nesse aspecto vertical, mas também o relacionamento do homem para com o homem, no aspecto horizontal da cruz. Então a cruz ela vem simbolizar isso. Ela em todos os aspectos, tanto o homem para com Deus através da cruz, ele se relaciona, e também o homem através da cruz, ele se relaciona com a humanidade. Então a cruz ele é o símbolo desse relacionamento. No versículo 3, Paulo ele vai dizer que foi com temor e com tremor que ele anunciou a palavra. Então o Paulo ele usa alguns ingredientes ali no momento em que vai ser o anunciador dessa mensagem poderosa, e esses ingredientes nós temos que tomar para nossos dias. Um ingrediente é a simplicidade de pregar o Evangelho de forma direta, a simplicidade de pregar Jesus Cristo na cruz do Calvário. E essa pregação simples e direta que Paulo utilizava, ela fazia o efeito necessário para encontrar vidas, para impactar vidas. Nós, nos dias de hoje, nós achamos até que a pregação do Evangelho ele precisa ser de forma sábia, de forma eloquente, de forma onde existe uma pitada de convencimento da parte humana, mas não deve ser assim. Precisamos pregar o Evangelho de forma clara, objetiva e direta, de forma simples. Nós fazemos dessa forma a nossa parte,
O Espírito Santo vai fazer a parte dele, porque o papel de pregar, de anunciar, somos nós, é nosso esse papel, de ser o anunciador do Evangelho. Mas o papel de convencimento cabe ao Espírito Santo. E só a mensagem da cruz, só reconhecendo ali Jesus Cristo pregado na cruz do Calvário, só assim seus pecados serão perdoados. Então Paulo, ele menciona que ele não foi até a cidade de Coríntios fazer um fã-clube, ele não foi juntar pessoas para que seja seguidor dele ou que seja ali pessoas que o admirassem. Não, Paulo, ele simplesmente foi, pregou o Evangelho, pregava a palavra de forma simples e direta. E uma boa pregação não é aquela que a gente está impressionado com o pregador, com a eloquência do pregador, com a forma e a desenvoltura das suas palavras, não. A boa pregação é aquela que a gente sai confiante e sabendo que somos carentes, somos dependentes, somos necessitados desse Jesus que é pregado na cruz do Calvário. Provérbios, lá no capítulo 9, versículo 10, vai dizer que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. E esse temor do Senhor era um dos ingredientes agora das ministrações de Paulo. Paulo, quando ministrava, ou quando ele escreve a Coríntios, ele disse que ele teve junto aos irmãos de Coríntios com temor e com tremor. Então ele pregava com esse temor, sabendo da responsabilidade que ele tinha nas mãos de pregar a mensagem. É um privilégio, mas também uma grande responsabilidade. E Paulo sabia disso, e ele se colocava sempre na dependência do Espírito Santo, em fazer a parte dele. Paulo, ele em nenhum momento refuta a situação ou a questão de você aprender ou buscar aprender a estudar sobre a palavra. Não, muito pelo contrário, Paulo era um grande estudioso da palavra, era um grande sabedor da palavra, mas ele se colocava sempre à disposição do Espírito Santo de Deus, onde Paulo ele pregava aquilo que ele aprendeu, mas o Espírito Santo é que tinha um papel de convencer agora o pecador. Paulo, apesar de ter um conhecimento, intelecto muito apurado, ele sempre se colocava à disposição ou na dependência da ação do Espírito Santo. Ele menciona isso no capítulo 2, do versículo 4 e versículo 5, que diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do poder e do Espírito. Versículo 5, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Apesar de Paulo ter sido formado e instruído nas melhores escolas da época, e isso nas escolas de retórica, onde se valorizava a argumentação, a persuasão, o estudo filosófico, Paulo ele não vai até Coríntios apresentar essas qualidades que ele tinha, mas sim ele vai pregar Jesus na cruz do Calvário de forma simples e direta. E Paulo ele se coloca na dependência agora da ação do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo de Deus, né? Então ele não usa desses artifícios intelectuais, ele não usa desses artifícios de persuasão e de conhecimento filosófico, mas ele se coloca na dependência da ação do Espírito. Paulo ele não tinha a presunção agora de convencer os seus ouvintes com a sua capacidade, com a sua intelectualidade, em persuadir, em apresentar os seus conhecimentos filosóficos que realmente ele tinha, mas porque ele sabia que o único que poderia convencer agora o pecador seria o papel do Espírito Santo. Seria o Espírito Santo de Deus que tem esse papel de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Está lá no Evangelho de João, capítulo 16, no versículo 8. E Paulo era sabedor, ele sabia disso na prática. Ele mesmo foi um desses que foi encontrado, foi encontrado pela palavra poderosa, a própria palavra o encontrou ali na estrada de Damasco. É interessante a analogia que o comentarista da revista faz de que
É mais fácil convencer um leão de ser vegetariano de que convencer uma alma pelo seu próprio esforço e pela sabedoria humana. Você imagina agora como é que você vai convencer um leão em ser vegetariano, deixar de comer carne, algo muito difícil, quase impossível. Então é mais difícil ainda convencer uma alma, convencer um ser humano de que ele é pecador e precisa, da graça perdoadora do nosso Deus. Segunda unidade da revista, ela vai apresentar a ignorância dos sábios, apresentar a verdadeira mensagem e que essa mensagem é um mistério, mas que esse mistério é revelado. Está lá no versículo 7 em diante, que diz assim: mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivesse conhecido, jamais teria crucificado o Senhor da glória. Capítulo 2, do versículo 2 da carta de Paulo aos Coríntios, vai dizer que a verdadeira sabedoria de Deus é Jesus Cristo, crucificado na cruz do Calvário. Porque através de Jesus Cristo, crucificado na cruz do Calvário, é que o mundo vai ter a salvação. A grande sabedoria de Deus está aí. A sabedoria não está no conhecimento filosófico, não está no conhecimento humano, mas está na simples mensagem que Deus enviou seu Filho unigênito para morrer pela humanidade na cruz do Calvário. Paulo, com essa mensagem, ele não está menosprezando, não está desprezando o conhecimento secular. Não, muito pelo contrário. Precisamos conhecer, precisamos buscar conhecimento, mas quando se trata do Evangelho, o Evangelho, ele alcança pessoas através da simples mensagem de Jesus na cruz do Calvário. O homem não precisa de usar de estratégia, não precisa de usar argumentos filosóficos, ele não precisa nem estar argumentando, tentando convencer, porque esse não é o papel do homem, Então, o homem, ele precisa saber que ele precisa fazer a parte dele, simplesmente pregar a palavra simples e direta, Jesus crucificado na cruz do Calvário. Essa é a mensagem, essa é a grande sabedoria de Deus que é colocado para nós, e precisamos repassar isso da maneira mais simples e direta possível. A mensagem da cruz, o Evangelho, ele não foi uma forma que Deus utilizou para corrigir algo que tenha fugido do domínio de Deus, algo que tenha fugido dos planos de Deus, mas muito pelo contrário. O versículo 7 vai dizer que isso já estava pré-ordenado lá na eternidade. Então o Evangelho já estava planos de Deus, mesmo antes da história acontecer, Era algo que estava oculta em Deus e que Deus ele revela no decorrer da história, ele vem revelando. E agora esse mistério que estava escondido em Deus, ele é revelado, como diz no versículo 7, e diz assim, olha, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Então era algo que já estava pré-ordenado, já estava ali programado, Então os planos de Deus, eles não são frustrados, eles não podem ser frustrados. Então o Evangelho, a palavra, a cruz já estava destinado, já estava ali pré-organizado, predestinado desde a eternidade. A Bíblia, toda ela é cristocêntrica. Ela vem mostrando Jesus Cristo no centro da palavra, no centro de toda a Bíblia. Já no Antigo Testamento já vinha se anunciando os símbolos, as simbologias, os personagens, tudo apontava para Cristo. Cristo é o centro da Bíblia, é o centro agora da palavra. Mesmo no Antigo Testamento, de forma bem discreta, de forma aonde vai apontando para a figura de Cristo. E agora no Novo Testamento, essa palavra, esse
essa mensagem, a salvação, ela é revelada de forma plena, onde não se tem nenhuma dúvida, né? Agora, Deus ele envia seu Filho amado, o único, o primogênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, só através da mensagem da cruz, agora o ser humano ele pode ser salvo. Só através da mensagem da cruz no Calvário, o ser humano consegue perdão dos seus pecados. E o versículo 8, Paulo vai culpar agora as autoridades da época. A autoridade religiosa formada pelos judeus e as autoridades políticas formadas pelos romanos. Então essas autoridades que Paulo chama dos sabedores, das autoridades, eles eram na verdade ignorantes, porque eles não tinham esse conhecimento, porque se eles tivessem esse conhecimento, se isso fosse revelado a eles, esses sábios da época, considerado pela humanidade, eles não teriam crucificado Jesus, o Rei da Glória. As autoridades religiosas pediram a crucificação e a autoridade política, os judeus, os romanos, assim o fizeram. Não conheceram, não receberam, não reconheceram Jesus como Messias, não reconheceram Jesus como um enviado de Deus. Porque se eu tivesse reconhecido, não teria feito tal atrocidade de crucificar Jesus na cruz do Calvário. A palavra vai dizer que Jesus ele veio para os seus, mas os seus não os receberam. Os seus, na verdade, eram judeus. Jesus ele veio para salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele veio para os judeus, mas os judeus não os reconheceram como Messias, como um enviado de Deus. No capítulo 16 de Mateus, quando Jesus pergunta a seus discípulos, dizendo assim: quem o povo diz que é o Filho do Homem? E aí o povo não sabe. Mas ali Pedro, ele tem a revelação vinda de Deus, de que, olha, tu és Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Então Pedro ele tem essa revelação dada pelo próprio Deus. Agora o povo não sabia. Os próprios judeus não reconheceram Jesus como Messias, nem tampouco as autoridades políticas. Pôncio Pilatos ali lava suas mãos, não reconhece, ou melhor, sabe que ele é um justo, sabe que ele é um inocente, mas não tem realmente a dimensão correta de quem realmente é Jesus Cristo. Já o centurião na cruz do Calvário, depois que Jesus morre, depois que Jesus ali perece na cruz do Calvário, ele parece que tem um lampejo ali de sabedoria e diz assim: olha, verdadeiramente esse aí é o Filho de Deus. E as autoridades políticas da época não erram por inocência, eles erram consciente de que estavam fazendo isso com um inocente. Poderia não saber que estavam fazendo isso com o Filho de Deus, o Filho de Deus Altíssimo. Mas eles tinham a consciência, sabiam e estavam fazendo isso com a própria consciência plena de que estavam fazendo isso com um inocente. Agora o apóstolo Paulo ele vai falar que a mensagem ela é revelada, ela é ensinada pelo Espírito Santo de Deus. Está lá no versículo 9 em diante, que diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Então esse texto que acabamos de ler do versículo 9, que diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais chegou no coração do homem aquilo que
Deus tem reservado para nós, muitas das vezes a gente se refere daquilo que ainda está por vir, aquilo que está na eternidade, aquilo que está no céu, mas o apóstolo Paulo ele vem dizer que é a palavra que estava guardada, a palavra que estava, que não havia sido revelado e que agora sim está sendo revelado, que foi revelado ao homem, que agora sim vai penetrar no coração do homem e à medida que penetra nesse coração que só consegue ter essa revelação, o homem só consegue ter essa revelação ou saber ou olhar para a mensagem se o Espírito revelar, se o Espírito agora colocar nesse coração, se o Espírito desvendar os seus olhos, destapar os seus ouvidos para as coisas do reino. Esse é o papel que o Espírito Santo de Deus ele tem para com o homem. E se o Espírito não revelar, o homem não consegue discernir agora as coisas espirituais, porque as coisas espirituais elas são discernidas de forma espiritual. E só o Espírito Santo de Deus consegue fazer isso, consegue realizar esse papel. Porque o espírito do homem conhece profundamente o que o homem quer, que o homem deseja. E assim também o Espírito Santo de Deus conhece o profundo de Deus. Então, para que nós venhamos conhecer mais de Deus, ou saber da revelação de Deus, só quem consegue passar ou repassar isso para o ser humano é o próprio Espírito Santo de Deus. Paulo ele vai agora mencionar a respeito da importância do Espírito Santo para ensinar a igreja da importância da mensagem da cruz, a profundidade que é a mensagem da cruz para a igreja, através da revelação do Espírito Santo, para que a igreja do Senhor possa agora reconhecer a importância e a circunstância agora da mensagem da cruz, através do ensino, através da revelação do Espírito para a igreja. A grande quantidade de heresias, a grande quantidade de interpretações equivocadas da palavra de Deus, né, pelo cristão hoje em dia, é em função dessa abertura de mão do ensino do Espírito Santo. O Espírito Santo ele está ali para ensinar a igreja do Senhor, ele está ali para ensinar todos aqueles que buscam ao Espírito. Mas essa busca pelo aprendizado através do Espírito, ele é negligenciado. E por isso que o homem cai agora num grande precipício, onde as interpretações, as más interpretações da palavra e as heresias agora que aparecem no meio cristão são enormes, são grandes, em função agora dessa abertura de mão do Espírito Santo, do ensino do Espírito Santo para a sua igreja. Então a igreja do Senhor ele deve se voltar novamente para a palavra, deve se voltar para o aprendizado da palavra, através de se submeter à ação do Espírito Santo, porque ele sim, ele revela, ele ensina, é ele que dá a direção para a sua igreja. E o apóstolo Paulo ele vai terminar o capítulo 2 falando da falta de entendimento do homem natural. Ele menciona no versículo 14 em diante, e diz assim: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, um homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor e que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Aos ouvintes da mensagem de Jesus na cruz do Calvário, é necessário não só que ele ouça a mensagem, mas é necessário a ação do Espírito de Deus na vida dele. É a ação do Espírito durante a mensagem, porque através dessa ação do Espírito é que os olhos vão ser destampados e os ouvidos também para as coisas de Deus, para que agora essa mensagem possa surtir o efeito,
Porque o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque elas são loucuras aos olhos naturais. E eles não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. E Paulo vai dizer que o homem natural é todo aquele que ainda não foi redimido, por Jesus na cruz do Calvário, ainda não reconheceu e ainda não aceitou, porque uma vez que ele aceita e reconhece, agora o Espírito Santo de Deus vai desvendar os seus olhos, vai destapar os seus ouvidos para as coisas de Deus. Paulo ele conclui o capítulo 2 dizendo assim: quem conheceu a mente de Deus? Quem foi o seu conselheiro? Quem consegue instruí-lo? Que Paulo vai dizer que nós temos a mente de Cristo. Essa expressão que nós temos a mente de Cristo é que nós temos essa mente de Cristo à disposição, que é a palavra dele, o Evangelho, ele foi criado na mente de Cristo. E quando nós anunciamos o Evangelho, quando nós anunciamos agora a palavra de Deus, essa palavra, o Evangelho, ele foi criada na mente de Cristo. É algo que está ali sendo revelado às outras pessoas. Então nós temos essa mente de Cristo agora à disposição e temos que ser esse anunciador dessa mente de Cristo, desse conhecimento agora que está sendo revelado a toda e qualquer pessoa que ali o aceitar. Pois a mente de Cristo são os pensamentos de Cristo, são os conselhos de Cristo, são os planos e os conhecimentos de Cristo. E uma vez que o ser humano rejeita esses planos, rejeita esse conhecimento, rejeita o conselho de Cristo, ele está rejeitando o próprio Cristo. E já chegamos na nossa aplicação pessoal, que diz assim: a mensagem da cruz excede todo o entendimento e é poderosa para cumprir seu objetivo de revelar o amor de Deus a todos os homens. A mensagem da cruz, ela excede todo e qualquer entendimento humano. E ela é poderosa para revelar o grande amor de Deus pela humanidade, através da ação do Espírito Santo. Então que possamos abrir os nossos corações cada vez mais para que o Espírito Santo possa em nós implantar a cada dia a revelação da mensagem da cruz do Calvário, a mensagem de Cristo crucificado na cruz do Calvário, que excede todo e qualquer entendimento humano. E você, professor, aluno, coordenador da Escola Bíblica Dominical, você, meu irmão, minha irmã, que também nos prestigia, o nosso muito obrigado e que Deus possa nos abençoar, que Deus possa estar sempre com a sua mão potente sobre as nossas vidas, nos protegendo e nos guardando. Assim é a nossa oração, em nome de Jesus.